Uma das maiores causas de afastamento no trabalho hoje vem sendo o chamado burnout. O que é burnout, Romano? O que é isso? Basicamente, vamos trocar essa palavra por esgotamento no trabalho e é disso que nós vamos falar nesse vídeo. Já passou pela situação de começar a ficar irritado? Aquilo que você gostava de fazer profissionalmente, de repente, começa a te tirar a sua paz. Talvez até mesmo começar a sentir um sentimento de que está tendo um peso enorme nas suas costas e se sente extremamente esgotado pelo simples fato de ter que ir trabalhar. Se você conhece alguém que passou por uma situação como essa, de toca ali aquela musiquinha do Fantástico no domingo e já bate um desespero de pensar, meu Deus, eu tenho que trabalhar amanhã, isso pode ser o chamado burnout. Nesse vídeo eu quero trazer vários conceitos sobre como lidar com o burnout, os sintomas principais e diferenciar o burnout da preguiça. Você também pode ter um amigo que você diz, nossa, ele é muito preguiçoso, ele fica quieto o dia inteiro, não gosta de trabalhar. Algumas pessoas podem até realmente ser preguiçosas, mas se a gente olhar mais profundamente, existe uma grande chance de ter algum tipo de transtorno emocional acontecendo por trás. Ninguém tem depressão porque quer, ninguém tem ansiedade porque deseja se sentir ansioso. Às vezes, acontecimentos na nossa vida ou nosso estilo de vida podem, até mesmo influência genética, podem colaborar para que de repente um transtorno mental aconteça ou de repente algum tipo de questão emocional possa começar a atrapalhar a nossa rotina do dia a dia. E falando sobre o burnout, é importante entender que não é sobre a ideia de hoje eu tô cansado, hoje eu tô estressado, hoje eu fiquei irritado, mas hoje isso foi uma exceção. É importante entender que todo mundo é humano. E ser humano significa que a gente tem dias melhores, dias desafiadores e às vezes a gente pode perder um pouco da paciência vez de outra. Às vezes a gente pode não estar gostando de trabalhar algum dos dias, só que se isso está acontecendo todos os dias, com frequência, você está se sentindo desmotivado, você está se sentindo sobrecarregado, isso está acontecendo praticamente todos os dias e já há um certo período de tempo, cuidado. Isso pode ser o chamado burnout. Isso diferencia da preguiça completamente. Enquanto que a preguiça é, olha, eu quero fazer alguma coisa, ou eu penso em fazer alguma coisa, mas eu estou com preguiça de fazer, eu acabo procrastinando, eu acabo enrolando, mas eu não sinto que eu tenho aquela irritabilidade ou aquele peso nas costas por não estar fazendo alguma coisa. O burnout, ele está muito mais relacionado à ideia de, talvez, uma pessoa que seja muito workaholic. O que é isso, Romani? Workaholic. Vamos falar português? Vamos. É basicamente aquele cara viciado em trabalho, aquela pessoa viciada em trabalho. Então, imagina uma pessoa que começa a se viciar muito no trabalho. Ele até gosta do que faz, mas aquilo começa a passar da conta de determinada forma que pode gerar um estresse, um esgotamento emocional. E geralmente isso é muito comum quando acontece o burnout. E eu, particularmente, não gosto muito da ideia de pensar somente em diagnósticos. Eu acho isso muito simplista e é importante, apesar de tudo, porque imagina um profissional da saúde encaminhando um paciente para o outro e ter que explicar todas as questões que aquele paciente está vivendo. E quando você dá um diagnóstico, você já meio que explica de forma resumida, através de uma única palavra, várias das questões que estão acontecendo com aquela pessoa. Por isso existem os diagnósticos. Apesar disso, eu sou muito mais a favor, e é muito mais eficiente, você olhar para o ser humano como um todo e não somente para o diagnóstico, entender tudo o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Porque enquanto uma pessoa pode estar sofrendo desse esgotamento no trabalho porque não gosta do trabalho, outra pessoa pode estar sofrendo desse esgotamento no trabalho justamente por gostar demais do trabalho e se atolar em trabalho e trabalhar demais. Uma pessoa pode estar sofrendo desse esgotamento no trabalho por causa simplesmente de estar com insônia e não estar conseguindo dormir direito. Isso aumenta a irritabilidade dela no outro dia, isso dificulta o foco, a concentração, isso consequentemente pode estar colaborando para o burnout acontecer. Então eu tenho que olhar a vida daquele ser humano como um todo e não somente o diagnóstico. Falando sobre isso, como lidar com o burnout então? Como lidar com esse esgotamento no trabalho? A primeira coisa é aprender a identificar.
E aprender a identificar, inclusive, para poder ajudar. Imagina que você tem um colega de trabalho, você percebe que antes ele gostava muito daquilo que ele estava fazendo, agora ele fica mais apático, agora ele começa a ficar mais irritado, tem a empatia. Eu lembro de um dia que eu estava em um café e a pessoa me tratou mal. Ao invés de tratar a pessoa mal de volta, eu perguntei para ela, olha, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Quando eu fiz essa pergunta, o olho dela encheu de lágrimas. Isso é importante, a empatia. Todo mundo tem os seus desafios. E quando você olha para o ser humano, sem aquele monte de julgamentos que são comuns, infelizmente, você consegue ajudar de forma muito mais profunda. Essa é uma das grandes diferenciações do bom psicoterapeuta, do bom profissional do desenvolvimento humano, do bom terapeuta. Inclusive, se você quiser recomendação de bons terapeutas, no link do vídeo aqui tem recomendação de bons terapeutas também. E se você não está inscrito no canal, gente, vamos combinar. Com 5 segundos aí você clica no se inscrever e marca o sininho. Isso ajuda pra caramba. Eu tô com a meta pessoal de chegar aos 100 mil inscritos. Se você quiser, é claro, e se puder, só fazer a sua inscrição aqui, que ajuda bastante. E se você gostar também desses assuntos, psicologia, autoconhecimento, desenvolvimento humano, a gente sempre traz conteúdo de muito valor aqui nesse canal do YouTube. E trazendo mais conceitos sobre o burnout, então, primeiro, aprender a identificar, primeiro, aprender a ter empatia. Você viu que o seu colega ou você começou a dar esses sinais, comece a ficar atento. Procure terapia, isso vai te ajudar muito. Invista em autoconhecimento, isso vai te ajudar muito. Mas mais do que isso, eu vou passar uma coisa aqui nesse vídeo que pode, de fato, resolver essa questão para você. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela, mas antes eu quero trazer mais alguns conceitos importantes. Geralmente, está acompanhado com o aumento da irritabilidade da pessoa, aumento nos níveis de ansiedade, aumento nos níveis de estresse. A pessoa fica com o pavio mais curto, quando começa a entrar nesses sintomas do burnout, essa pessoa começa a entrar num estado quase que de estafa, às vezes um esgotamento. Em alguns casos pode acompanhar sintomas de depressão, em alguns casos acompanha sintomas de ansiedade, às vezes uma perda de sentido, é como se tivesse um vazio e não tivesse conseguindo encontrar sentido naquilo que antes você via sentido. E se isso vai se acumulando, acumulando, chega o ponto que a procrastinação acompanha o burnout de forma muito intensa. Por quê? Porque a pessoa está tão sobrecarregada que ela não está conseguindo mais fazer as tarefas que antes ela conseguia fazer. Ela olha para a tarefa, se sente cansada antes mesmo de começar a fazer a tarefa. Isso tende a ser também um sintoma do burnout. E para poder resolver isso, trabalhar isso, anota isso que eu vou falar agora, é uma coisa que pouca gente entende e que vai fazer toda a diferença para, de fato, trazer bons resultados de forma duradoura. Cuide dos seus relacionamentos e aprenda a caminhar ao invés de correr. Como assim, Romani? Muita gente fala sobre produtividade, hiperprodutividade, fala coisas malucas como você não está conseguindo fazer aquilo que você precisa fazer no tempo que você tem, então acorde 1 hora mais cedo e faça o que precisa fazer. Trabalhe enquanto eles dormem e você tem a receita perfeita para ter um burnout. Trabalhe enquanto eles dormem que você está ajudando o seu cérebro a não funcionar direito e você aumentar os seus níveis de estresse, de ansiedade e, consequentemente, produzir menos e não mais. Então, Romani, como que eu faço? Eu tenho uma demanda de trabalho. Aprenda a organizar mais a sua rotina caminhando ao invés de correr. Como assim caminhando ao invés de correr, Romani? Olha de fato o que é importante para você. Olha para as pedras grandes da sua vida. Aquilo que mais importa para você. O que são as pedras grandes? As pedras grandes são as pedras importantes. Se você não colocar elas para serem preenchidas no seu tempo primeiro, aí não sobra tempo mesmo não. E as pedras pequenas que tem que ficar para depois. Agora, se você enche de pedras pequenas primeiro, as pedras grandes não têm espaço para encaixar. E elas são o que são importantes na sua vida. E se você parar para pensar o que é importante na sua vida, de fato, o mais importante, lista agora, aqui nos comentários, 3 coisas que são importantíssimas para você. As 3 coisas talvez mais importantes da sua vida. Pensa sobre isso. Respira. E pensa sobre o que de fato é mais importante na sua vida. Talvez seus filhos, se você tem filhos, não sei, talvez a sua saúde, talvez a vida dos seus pais, talvez alguma coisa que você conquistou, eu não sei o que você listou, mas as chances são enormes
que essas coisas que você listou como sendo as mais importantes, não tem nenhum valor monetário que compraria essas coisas. E por que eu estou falando isso? De certa forma, você já tem coisas na sua vida que valeriam bilhões e que você não trocaria por bilhões. E ainda assim, olhando para tudo isso, você não coloca tempo para essas coisas. Como tempo para essas coisas? Se você listou sua saúde, quanto tempo você está dedicando para a sua saúde? Se você listou a vida de alguém que você ama, quanto tempo você dedica para estar próximo a essa pessoa que você ama? Está entendendo o que eu quero dizer das pedras grandes? Isso traz sanidade mental. Então, se você coloca as pedras grandes, até que seja tempo para não fazer nada, você vai ter mais qualidade de vida. E aprendendo a caminhar ao invés de correr, porque um dos erros enormes que pessoas cometem, que colaboram para o desenvolvimento do burnout, é colocar 1 milhão de tarefas para fazer de uma vez e deixar aquele monte de tarefas em um único dia. E aí não dá tempo. Imagina a seguinte cena. O João listou lá 30 tarefas para fazer. Ele coloca as 30 tarefas para fazer no dia seguinte. Vamos supor que o dia seguinte seja segunda-feira. Ele vai animado, aí ele começa a parte da manhã. Ele pega um café e pensa, eu vou trabalhar. Logo ele dá uma olhada nas redes sociais, talvez abra o e-mail, na hora que percebe, já está chegando no final da manhã, ele ainda não fez nada. Ele olhou para a lista de tarefas e pensou, meu Deus, eu tenho muita coisa para fazer. Ele corre, conversa com as pessoas ali um pouco e tá cheio de coisa para fazer, finaliza a parte da manhã, talvez não fez nenhuma das tarefas, talvez fez uma, aí chega na hora do almoço. Aí de repente, volta do almoço, ele olha as listas de tarefas, talvez faça uma ou nenhuma das tarefas, toma o café e na hora que percebe está acabando o dia, ele se sente extremamente cansado, improdutivo, não fez o que ele gostaria de ter feito, ele olha para a lista de tarefas, das 30 tarefas ele fez 2 e se sente um lixo. Por que isso acontece? Porque ele está pensando na hiperprodutividade como sendo essa maluquice de fazer coisas preenchendo cada um dos horáriozinhos da agenda. Isso não é saudável. Quando você aprende que, peraí, se eu tenho algo que vai preencher meia hora do meu tempo aqui, eu tenho que colocar na minha agenda pelo menos 2 vezes o tempo daquilo. Então, se eu tenho uma reunião que vai durar 1 hora, eu tiro 2 horas para aquela reunião. Se eu tenho um encontro que vai durar 30 minutos, eu tenho que colocar 1 hora para aqueles 30 minutos. Se eu tenho algo que vai durar 2 horas, eu vou separar 4 horas para aquilo. Por quê? Romani, mas eu vou ficar menos produtivo. Não, você vai ficar mais, porque você tem que gerenciar a sua energia durante o dia. Porque quando você entra em algo para fazer com mais energia, você consegue realizar mais e produzir mais. Por quê? O tempo passa igual, às 24 horas do dia. Só que a sua energia dentro das 24 horas do dia, você tem a capacidade de gerenciar. Isso vai te fazer muito mais produtivo, realizar mais e conseguir, inclusive, ter melhores resultados e com muito mais sanidade mental. E, inclusive, colocando, é só você planejar não só um dia, eu tenho as 30 tarefas para fazer, ótimo. Então você vai perceber que você vai realizar mais tarefas, se você organizar mais tempo para fazer essas tarefas, e você, inclusive, pode gerenciar colocando tarefas, não somente tudo na segunda-feira, mas distribuindo entre a semana. Isso vai te fazer produzir muito mais. E sem culpa, tire um tempo para não fazer nada. Sem culpa, tire um tempo para você. Isso é muito mais produtivo, isso mantém muito mais a sua saúde mental em dia. Tire um tempo para você sair para tomar um café com uma pessoa para não fazer nada, para se desligar das coisas. Isso também é ser hiperprodutivo. É muito importante ter essa compreensão. E para trazer um dos conceitos mais importantes desse vídeo, cuide dos seus relacionamentos. Tem pesquisas muito robustas. A pesquisa mais robusta feita sobre bem-estar, qualidade de vida, felicidade, tem algo muito contundente nela sobre os resultados, que é o seguinte: o que vai fazer uma pessoa se sentir com maior nível de satisfação sobre a vida, maior nível de bem-estar, maior nível de felicidade? Será que é o dinheiro que ela ganha? Será que é o local que ela trabalha? Será que ela gostar do que faz? O que será? Sabe o que é? A qualidade dos relacionamentos. Se você tem bons relacionamentos, isso blinda você emocionalmente de uma forma que o seu nível de resiliência se torna quase que sobre-humano. Você tem muito mais qualidade de vida. Então, cuide dos seus relacionamentos. E quando eu digo cuide dos seus relacionamentos, cuide
para ter um tempo com pessoas que são importantes para você, que fazem bem para sua alma. Cuide dos seus relacionamentos, seja em relação a amigos, seja em relação a pessoas na sua vida profissional, seja na sua família, seja talvez o seu relacionamento conjugal. Como que tá? Porque se você tem pessoas que você de fato se sente que são seu porto seguro, pessoas que você pode contar, pessoas que você pode confiar, isso vai blindar você emocionalmente de forma muito intensa. Se o seu relacionamento começa a deteriorar, seja no campo das amizades, seja de alguma outra forma, o que pode acontecer? Isso tende a impactar também a sua autoestima, isso tende a impactar também a sua autoconfiança. Então é essencial cuidar dos seus relacionamentos. Isso vai te blindar para quando acontecer algum problema no trabalho, algum tipo de outra questão, você tenha muito mais estabilidade emocional e consiga se sentir em paz antes onde você perdia a cabeça. Então eu recomendo fortemente, tire um tempo para não fazer nada, tire um tempo para se relacionar com outras pessoas, para ter conversas, simplesmente para esvaziar a sua cabeça. É essencial isso, se você quiser ter uma vida plena, uma vida feliz. E se esse vídeo te ajudou, lembra de se inscrever aqui no canal, deixar o gostei. Se você conhece alguém que está enfrentando essa situação, o burnout, o estresse, uma estafa, recomendo muito. Compartilhe esse vídeo para que chegue com mais pessoas. Mesmo que essa pessoa não esteja enfrentando um estresse, um burnout ou uma estafa, compartilhe com pessoas que gostam de se tornar seres humanos melhores. Compartilhe isso com alguém que de alguma forma possa tirar valor, levar isso para frente, ajudar a entender mais, compreender mais sobre essas questões. E qualquer pessoa que tenha um trabalho está sujeita a acontecer situações como essa. E o simples fato de tomar consciência pode ajudar a fazer toda a diferença na trajetória de vida de uma pessoa. E para lidar com o burnout, como nós falamos aqui, primeiro, tomar consciência é muito importante de que ele pode estar acontecendo ou começando a acontecer. É importante entender que alguns sintomas, um só dia, não necessariamente isso não significa burnout, mas significa que nós podemos continuar investindo em autoconhecimento, podemos continuar aplicando várias dessas questões que nós falamos aqui. É importante cuidar da qualidade do seu sono. O sono vai te dar mais resiliência para qualquer questão que venha acontecer no seu dia a dia. E se você quiser também, a gente tem aqui recomendações de excelentes terapeutas na descrição desse vídeo aqui e a plataforma para quem deseja se profissionalizar nessa área ou ter conhecimentos mais profundos sobre essa área, também fica o link na descrição. Lembra de se inscrever no canal, deixar o gostei se você gostou desse vídeo e vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor, transformando vidas através das pessoas. É possível fazer do mundo um lugar melhor. Grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Se inscreve aqui se você quiser.